E além dessa questão do aumento do IOF, nós temos a possibilidade de muitas mudanças em matéria tributária, e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Eduardo Fleury, que é advogado tributarista do escritório FCR Law. Eduardo Fleury, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Eduardo, nós temos a questão da reforma do imposto de renda que passou pela Câmara, pode esbarrar no Senado, onde se vê aí uma tentativa de levar adiante a PEC 110, que estimula aí a fusão de tributos, né, que tem esse objetivo, uma simplificação do sistema, não é? E nós temos essa iniciativa agora do governo de elevar a IOF para garantir, pelo menos neste ano, os recursos necessários para poder ampliar o Bolsa Família. Como é que você vê todas essas iniciativas do governo? Veja, Denise, a questão do IOF, obviamente o governo localizou que ele está com dificuldade esse ano para cumprir o teto dos gastos e tudo mais, e ele resolveu falar, olha, então vamos fazer uma conta aqui, o que, que eu preciso, o que, que eu posso aumentar de imposto para gerar uma arrecadação para fechar minhas contas esse ano. Né? Então ele pegou, foi lá, aumentou o IOF, para pessoa física, para pessoa jurídica, enfim, gerou aí uma arrecadação que vai garantir o governo, digamos, até o final do ano, com a possibilidade de pagamento das despesas, inclusive Bolsa Família e auxílios emergenciais e tudo mais. Então, quer dizer, essa foi a opção do governo, porque ele percebeu que no Congresso ele tem bastante dificuldade de aprovar todos os projetos do jeito que eles querem, né? Do jeito que o governo quer. O exemplo disso, aí vamos conectar com a história do projeto do imposto de renda, foi que o projeto de imposto de renda veio de um jeito e saiu de outro. Do ponto de vista de arrecadação, ao meu ver, a gente até discutiu um pouco isso, né? Ela vai acabar perdendo a arrecadação. Ao meu ver, o imposto sobre dividendos não vai cobrir a redução do imposto de renda sobre pessoas jurídicas, além de outras medidas que são colocadas ali no pacote. Eu sei que o governo faz um cálculo diferente. Acho que para o ano que vem pode ter um cálculo diferente, porque existem algumas receitas, digamos assim, que vão se realizar apenas uma vez. Por exemplo, se for aprovado o projeto do imposto de renda, existe cobrança do imposto para você atualizar o valor do seu imóvel, do seu bem, e, portanto, reduzir o impacto no ganho de capital no caso de venda do imóvel. Né? Então, o governo deu essa possibilidade na lei, e se for aprovada, certamente muita gente vai fazer isso, e muita gente vai pagar essa diferença de imposto, gerando uma arrecadação para o governo. Então, existem algumas válvulas de escape para o ano que vem. Mas eu não vejo que o projeto de imposto de renda, do jeito que está, né, vai gerar arrecadação para anos seguintes. Então, provavelmente você vai gerar até uma perda de arrecadação no pacote como um todo. Isso é uma preocupação para o governo. Ao mesmo tempo, a gente tem o projeto da PEC 110. A PEC 110 é um projeto em que a ideia é unificar o ICMS e o ISS no IVA subnacional e usar a CBS, o projeto CBS do governo, tá certo? Para criar um imposto muito parecido com esse IVA subnacional, com esse IBS subnacional. Então, é tentar fazer com que as bases sejam muito parecidas, dar uma constitucionalidade também à CBS. O projeto CBS hoje, do jeito que está, ele pode ser contestado judicialmente. Então, a PEC 110 tenta resolver isso também. Mas veja, a PEC 110, a ideia é ela seja neutra, assim como também a proposta da CBS, também é a ideia que ela seja neutra, que ela não gere arrecadação. Então, ela não resolve esse problema para o governo. E aí caímos no outro ponto. Né? O governo também tem para o ano que vem um aumento dos gastos com precatórios, que saem de 56 bilhões esse ano para cerca de 89,1, quase 90 bilhões de reais no próximo ano. E aí entra a PEC dos precatórios. Então, quer dizer, a PEC 110 ela está um pouco, vamos dizer assim, desconectada desse mundo fiscal, né? E o projeto de imposto de renda, junto com o IOF, junto com a PEC dos precatórios, que é o quebra-cabeça para definir o que vai acontecer o ano que vem em termos de despesa pública. Né? Então, esse é mais ou menos o diagnóstico inicial que a gente tem. A gente vê a equipe econômica apostando muito na reforma do imposto de renda, mas a gente vê cálculos, por exemplo, que os estados e municípios estão fazendo, prevendo uma redução do bolo tributário, que é compartilhado depois pelas várias esferas aí de governo, né, já antecipando essa possível perda de receita. Né? Então, se teria de início a garantia de lucros e dividendos, mas depois pode ser um problema. E o governo aposta muito na PEC dos precatórios, não é? Que enfrenta muitas resistências da forma como foi concebida, que muita gente faz a leitura que vai ser um calote. Veja,
O precatório, até hoje, o Gustavo Franco, o ex-presidente do Banco Central, ele escreve um artigo que ele postou dizendo assim, olha, eu entendo que, inclusive, porque só para entender, né, por que, que a PEC, por que, que os precatórios são um problema hoje, porque com essa elevação dos gastos de 56 para cerca de 90 bilhões de reais no ano que vem, isso ameaça o teto dos gastos, né? Isso significa que os gastos dos precatórios, eles são colocados como uma espécie de despesa primária, né, que, portanto, impacta o teto dos gastos, né, da despesa com o teto do gasto. A proposta até do Gustavo fala o seguinte, olha, nós poderíamos considerar muito bem isso daí uma dívida, e aí como a dívida pública sai fora do teto dos gastos, ele acha que deveria tirar fora, né, que seria a possibilidade de você retirar, não fazer uma PEC exatamente dos precatórios, mas retirar, digamos assim, o cálculo dos precatórios da despesa primária que limita o teto dos gastos. Obviamente, desculpa assim, a palavra, o termo, né? Onde passa um boi pode passar uma boiada. E aí acaba sendo um problema para a lei para a parte da Constituição que determina o limite do teto dos gastos, né? Então, isso é um problema que o governo está enfrentando, e ele quer basicamente fazer o seguinte: ó, nós vamos dividir isso em 9 anos, nós pagamos uma entrada de 15%, e em 9 anos nós pagamos o restante dos precatórios que vão vencer. Então, quer dizer, a ideia do governo soa como um calote, né? Mas, ao mesmo tempo, o calote é de uma dívida, mas a dívida para a contabilidade do governo entra como despesa primária e não como dívida. É uma certa incoerência este ponto, né? Mas, ao meu ponto de vista, o mercado vai ver um pouco negativamente essa questão do parcelamento, né? Seria tal como uma dívida, parecido com uma dívida pública, uma dívida que o governo tem para com as pessoas, para com os credores, né? E de uma hora para outra você fala, olha, não vou pagar tudo, vou dividir em 9 anos, né? Vou te pagar 15% e mais em 9 anos. Isso realmente pode pegar muito mal pelo mercado que às vezes não vê tão claramente a distinção esses dois tipos de dívida, porque de qualquer forma é uma dívida dos governos, né? E na verdade, se o governo não conseguir avançar nessas outras frentes, ele pode manter o IOF, essa taxa que começou a valer nesta segunda-feira, ele pode manter também no ano que vem. Exatamente. Eu acho que o governo já deu mais ou menos o recado. Se a gente não conseguir resolver o problema da PEC dos precatórios, a minha saída é o IOF. Eu acho que mais ou menos ele já deu mais ou menos a senha do que ele pode fazer, porque sem dúvida ele tem que cumprir a regra do teto dos gastos, não quer mudar essa questão de definir a dívida como sendo fora da despesa primária. Isso é uma discussão longa, nem vou entrar exatamente no mérito, né? E, como consequência, eles têm que arranjar um financiamento. Para arranjar esse financiamento, certamente o IOF é a saída deles. Não acho que o projeto de imposto de renda consegue gerar recursos para resolver esse problema, mesmo que episodicamente, né? Como eu disse para vocês, tem algumas partes do projeto que geram uma receita extraordinária já para o próximo ano, mas eu acho que não seria ainda suficiente para abater tudo isso. Perfeito, ouvimos Eduardo Fleury, que é advogado tributarista, sócio do FCR Law, advogado. Eduardo, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, obrigado, ouvintes. Boa tarde para vocês.